Muito bem, gente, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Aqui o professor Eli Castro, nosso canal no YouTube, e nós estamos resolvendo uma sequência de questões envolvendo gramática, leitura, compreensão de textos, enfim, uma série de coisas. E nós estamos pensando muito no seu concurso público, estamos pensando também no seu possível vestibular, no Enem. Então fica aqui conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? E aí nós vamos sempre manter aqui esta conversa. Bom, a questão que nós vamos resolver agora é a questão 4. Se você não viu as demais, volta lá e dá uma olhadinha. A questão 4 vai tratar de alguns assuntos interessantes, né? Sentido, colocação pronominal, e vamos lá, vamos então começar aqui. Eu vou pegar a nossa canetinha que diz o seguinte, ó. A cenário alternativa em que a frase tampouco se deve imaginar que basta uma lei para alterar o status quo. Status quo é o estado das coisas, né? Então, esse tampouco, esse vocábulo aqui, é um vocábulo que vai ser decisivo na questão. Ele é um advérbio, lembre-se, tá? A questão indaga o seguinte, esta frase está reescrita de acordo com a norma padrão de colocação pronominal e tem sentido compatível com o original em qual opção? Essa é uma questão muito interessante. Primeiramente, vamos lembrar que a palavra tampouco, que já falei que é um advérbio, a função dela é reforçar uma negação. Então, ela quer reforçar que você está negando algo. Né? Então, se eu digo algo como, por exemplo, tampouco irei à festa, ou seja, eu estou dizendo que eu não irei à festa de maneira nenhuma. Né? Ou seja, muito menos irei à festa, ou não irei à festa de forma alguma. Entende? Então, o objetivo do tampouco é reforçar uma negação. E aí a questão pede para que a gente analise a colocação de pronomes e os sentidos. Os sentidos têm a ver com a palavra tampouco, que acabei de explicar. E colocação pronominal, estamos falando de próclise, mesóclise e diênclise. E como você sabe, existe sim uma rede de atração, ou seja, os pronomes oblíquos, eles são atraídos na maioria esmagadora das vezes. Esses pronomes são atraídos por certas palavras especiais. E é exatamente isso que a gente vai encontrar na maioria das vezes. Claro que existem também as situações de mesóclise, que são bem raras, em que o pronome fica no meio do verbo, e ênclise, quando o pronome fica depois do verbo. Não são tão raras quanto as mesóclises, mas aparecem menos em situações muito específicas. Então, vamos dar uma analisada e observa aqui. O jogo estará pedindo que nós analisemos o valor semântico do tampouco e a colocação do pronome oblíquo se. Bom, uma observação necessária. Professor, eu não sei quais são os pronomes oblíquos. Então, vamos lá. Ó. Os pronomes oblíquos que participam da colocação pronominal são estes. O, a, os e as, que eu chamo de pacote básico de pronomes oblíquos. Lhes e o grupinho me, te, se, nos e vos. Então, essa galera aqui, o, a, os e as, lhes, me, te, se, nos, vos, são essa turma, ela faz parte do pacote básico de pronomes oblíquos. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos analisar as estruturas. Vamos pegar aqui um marca-texto, olha só. O item A diz, nem imagine-se, opa, aqui temos um caso obrigatório de próclise. Gente, você sabe muito bem que o nem é uma palavra negativa e essa palavra de negação atrai pronomes oblíquos e também é um advérbio de negação, né? Então, palavras com sentido negativo. Advérbios atraem pronomes oblíquos. Portanto, nem se imagine que uma lei possa alterar tão pouco o status quo. Temos aqui um erro de colocação pronominal e uma alteração de sentidos, porque tampouco junto é diferente de tão pouco, obviamente que você notou as diferenças de sentido. Então não vou nem comentá-las. O item B, não se deve, olha aí o se, o não está atraindo o se, perfeito, não se deve imaginar também. Ó, veja que o tampouco, eu falei há pouco, qual é o objetivo do tampouco? É reforçar uma negação. Então ele diz, não, ó, já começou bem, né? Já negou aqui. Não se deve, aqui, ó, não se deve imaginar também, ó, ele já está dando o reforço. O também aqui entre vírgulas está reforçando o não. Então cumpre o papel semântico semelhante. Não se deve imaginar também que basta uma lei para alterar o status quo. Pessoal, o item verdadeiro
já podemos cravar o item B. Está cumprindo todos os requisitos que a questão pede. Os demais itens erram. Quer ver? Ó, vem comigo. Se deve imaginar, meu povo, não se começa a frase com pronome oblíquo, professor, é verdade, eu me lembro disto. Pois é, não se pode começar a frase com nenhum desses pronomes aqui. Eles não podem abrir uma frase. Portanto, falso. A forma correta seria deve-se imaginar. E aí quando ele diz, deve-se imaginar o quanto uma lei pode alterar o status quo. Só que aqui não há o reforço, né? O reforço do tampouco. Eu preciso do reforço da negação. E outra coisa, não há negação aqui. Eu preciso de uma negação. Tá bom? Item D. Deve-se imaginar, começa muito bem o item D, deve-se imaginar que uma lei basta muito menos. Ih, rapaz, olha, eu vou ser honesto quanto a uma coisa. O tampouco pode significar muito menos, sim, mas não neste contexto. Sim, sim. O tampouco pode significar muito menos. A questão é a seguinte, o muito menos está enfatizando. Muito menos está enfatizando uma negação. O problema é que eu não tenho não, né? Veja, deve-se imaginar. Ele está dizendo sim, que se deve imaginar. O item B diz não se deve imaginar também. O item B. Vocês estão vendo? Vocês perceberam? Questão semântica aqui. Ó. A gente usou o B é o verdadeiro porque ele é compatível com os sentidos da frase. Percebe? O D usou a colocação pronominal correta, ênclise, show de bola, perfeita a ênclise. O tampouco, se você for ao dicionário, ele significa muito menos. Só que eu preciso da negação para reforçar, e não existe aqui. Portanto, o item D não é compatível. O E diz, não deve ser, não se deve, ou não atrai, não se deve imaginar que pelo menos uma lei basta para alterar o status quo, colocação pronome indevida, portanto, o item verdadeiro, de fato, é o item B de bola. Deu para ver? Gostou? Show de bola. Então, ó, curte o vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe aí com a galera, com os amigos. Galera, tem um professor Eli Castro, que ele adora dar umas dicas boas, então você faz isso, compartilha com a galera aí, tá bom? Valeu, gente. Tchau, até a próxima questão.